Olá, eu sou a Carlota. Sejam bem-vindos a mais um webinário dinamizado pelo Estudo Autónomo e pela Escola Azul. Olá a todos, o meu nome é Zoé. Somos alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, nos Açores, uma escola azul. Sabiam que existem mais de 300 espécies de aves marinhas e que muitas estão em perigo, tanto no mar como em terra? Conhecem as ameaças que enfrentam? Venham descobrir a resposta a estas e a outras questões com as nossas especialistas convidadas. Mônica Costa é licenciada em Biologia Ambiental pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com um mestrado integrado em Biologia da Conservação e mestrado de Comunicação da Ciência pela Universidade Nova de Lisboa. Desenvolveu vários trabalhos como guia de educação ambiental e em 2014 tornou-se voluntária da SPEA, integrando a comissão editorial da revista Pardela. Em 2017 acabou por se juntar à equipa do Departamento de Conservação Marinha, onde trabalha na área de gestão de projetos e tem desenvolvido atividades na área de educação ambiental para diferentes públicos. Ana Esteves é licenciada em Ensino da Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É professora de Geologia desde 1994. Trabalha pelo terceiro ano como professora destacada na SPA. Organiza e dinamiza ações de educação ambiental junto das comunidades escolares e público em geral, em colaboração com os técnicos da SPA. Informo que depois das apresentações teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa QIA. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Visite-nos no YouTube em Webinário Estudo Autónomo. Agora passo a palavra às nossas convidadas. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e vou partilhar a minha tela. A nossa apresentação tem como tema Pairando por entre as ondas marinheiros alados, portanto vamos falar sobre uns marinheiros especiais que são as aves marinhas. Antes de falar sobre as aves marinhas, vou-vos falar um bocadinho sobre o local onde eu e a Mónica trabalhamos. Portanto, nós somos a SPEA, somos uma ONG de ambiente sem fins lucrativos que tem por missão trabalhar para o estudo e a conservação das aves e dos seus habitats. Temos sede em Lisboa, também em São Miguel e no Funchal, e trabalhamos pontualmente em projetos no estrangeiro. Temos atualmente mais de 4.000 sócios e nos nossos projetos envolvemos cerca de 500 voluntários por ano. Somos em Portugal a organização representante da BirdLife International, uma organização com mais de 100 parceiros em todo o mundo. O nosso trabalho tem por base estudar a evolução das populações de aves através de censos e de estudos da sua biologia, assim como também desenvolvemos projetos de conservação em habitats em risco. Promovemos a prática de observação de aves em Portugal, desenvolvemos ações de educação e sensibilização ambiental, combatemos as espécies exóticas e restauramos os habitats nativos, analisamos o impacto de infraestruturas, atividades humanas nas aves, como por exemplo linhas elétricas e as pescas neste grupo das aves marinhas mais especificamente. A designação de aves marinhas corresponde a várias espécies que estão adaptadas a viver nas duras condições do oceano e evoluíram para dominar os três meios, marinho, aéreo e terrestre, e por isso são animais muito resilientes,
Como podem ver por estas imagens, elas podem ter características muito distintas na cor das penas, na cor do bico, no seu tamanho, que depois a Mónica irá falar mais especificamente, mas existem algumas características que são gerais. Estas características gerais correspondem, por exemplo, ao seu ciclo de vida, que é todo ligado ao mar e ao oceano, onde elas se alimentam, onde elas dormem, onde elas namoram e acasalam, ou seja, fazem tudo no mar, exceto a reprodução. Em muitas espécies, é um único ovo por casal e apenas uma vez por ano, o que as torna num grupo de grande risco. Após a cria eclodir, os pais revezam-se nos cuidados parentais. Quando a cria sai do ninho, já é um juvenil, demora alguns anos até atingir a maturidade sexual. Mas estas aves marinhas são um grupo que pode ter uma grande longevidade. Por exemplo, o albatroz pode viver até aos 70 anos. São predadores de topo, portanto, ocupam os níveis mais elevados de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar, vivendo em alto mar. As suas penas são revestidas por um óleo que as torna impermeáveis e as asas e o corpo estão bem adaptados ao voo, o que lhes permite voar até grandes altitudes e dessas grandes altitudes mergulhar. Por exemplo, o alcatraz pode mergulhar até quase 30 metros de profundidade para capturar o seu alimento. Nos seus mergulhos, para além da forma do corpo que os ajuda bastante, têm nas suas patas membranas interdigitais que funcionam como magníficas barbatanas, semelhantes a um mergulhador, o que lhes permite nadar e mergulhar facilmente. Estas aves bebem a água do mar e, por isso, possuem glândulas de sal que lhes permite depois excretar através, por exemplo, de pequenos tubos que estão ligados às narinas, em algumas espécies, que depois a Mónica vai falar mais especificamente. Quando vêm à Terra, estas aves vivem em colónias. Estas colónias de nidificação, ou seja, no momento da reprodução, existem milhares de indivíduos de diferentes espécies que aqui regressam anualmente e para o mesmo ninho. São espécies monogâmicas, acasalam para a vida e reencontram o parceiro nestas colónias em terra. Os locais de nidificação incluem sobretudo ilhas, ilhéus e falésias da zona costeira. São grandes migradores, a maioria percorre longas distâncias entre a zona das colónias e os locais onde passam o inverno. A gavina do Ártico, por exemplo, migra em alto mar dirigindo-se das áreas de reprodução nas ilhas costeiras ou pequenos lagos da tundra ártica para a área do hemisfério sul, onde passa o inverno. A rota de migração mais longa que se conhece desta espécie é de aproximadamente 90.000 quilómetros entre um polo e o outro polo. Portanto, uma longa, longa caminhada. O que comem estas aves marinhas? Algo essencial é o peixe, que elas capturam com as características que eu já referi,
Mas na sua alimentação, também algumas espécies gostam de incluir alguns crustáceos e alguns cefalópodes. E agora, um desafio. Espero que tenham estado atentos a esta primeira parte da nossa apresentação e gostaríamos de colocar-vos 3 questões. Nós não vos conseguimos ouvir, mas deixo, para além das perguntas, poderão colocar as vossas respostas no chat ou na caixa Q&A, que nós depois deste lado conseguimos ver as vossas respostas, ou responder oralmente a estas 3 questões sobre esta primeira parte da nossa apresentação. E aqui vem a primeira pergunta. As aves marinhas vêm à Terra para ver os amigos e matar saudades, fazer um ninho ou procurar abrigo da chuva? Alguns segundos para poderem registar a vossa resposta ou responder oralmente. Segunda pergunta: por que é que migram as aves marinhas? Será para procurar sítios com mais comida? Para procurar um namorado ou namorada, como eu já referi, estas aves formam um casal para a vida? Ou serão ambas as respostas anteriores? O que vos parece? E uma terceira pergunta: se estiveram atentos e ouviram a minha apresentação, a maior rota de migração foi um percurso de 10 km, 90.000 km ou 10.000 km. Posso aqui dar uma pequenina ajuda. É a gaivina do Ártico que viaja de um polo até o outro. E dando aqui mais alguns segundos para vocês pensarem, registarem as vossas respostas na caixa Q&A. Vamos ver se todos acertaram. Primeira pergunta. Era fácil, até pelas imagens. Portanto, as aves marinhas, como o próprio nome refere, vivem em alto mar e vêm à terra apenas para fazer o ninho. Porque migram as aves marinhas? Migram à procura de zona onde exista mais comida e também para procurar o seu parceiro, porque é nas colónias que depois elas encontram o parceiro regressando ao mesmo ninho em todas as épocas de reprodução. E, portanto, as 2 respostas, a linha A e B, estavam corretas. A maior rota de migração que há conhecimento é da gaivina do Ártico, que viajou, uma das aves que foi monitorizada, viajou perto de 90.000 quilómetros. E agora vou interromper o meu compartilhamento e vou passar à minha colega Mónica, que irá apresentar-vos mais algumas características e algumas espécies deste grupo das aves marinhas. Olá a todos, aqui só compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e a todos que estão desse lado também para nos ver. Eu vou falar então um bocadinho de algumas das espécies deste grupo tão fascinante que são as aves marinhas. Atualmente existem cerca de 18 espécies nidificantes em Portugal. Isto quer dizer que são espécies que se reproduzem regularmente, quer no continente, quer nas ilhas. Sabemos disto porque em 2022 foi publicado o 3º Atlas das Aves Nidificantes, onde é possível saber mais sobre a distribuição e a abundância destas espécies.
Vamos então descobrir um pouco mais sobre algumas delas. Antes de vos falar sobre algumas das espécies, quero-vos apresentar os 3 grandes grupos em que eles estão classificados. Portanto, as aves marinhas pertencem ao reino animal, estão dentro do filo Chordata, da classe Aves, e em Portugal temos 3 grandes ordens: a ordem dos Procellariiformes, a ordem dos Caradriiformes e a ordem dos Suliiformes. São todos nomes muito esquisitos. Vamos começar pela ordem dos Procellariiformes, que se caracteriza por ter as narinas transformadas num tubinhos por cima do bico, que ajudam a secretar o sal, como a Ana vos disse. Este sal é ingerido pela água do mar, precisa de ser deitado fora e é exatamente por cima do nariz, por cima do bico, que elas têm estes tubinhos. São aves que vivem no alto mar e por isso são chamadas de aves pelágicas. Caracterizam-se por ter asas longas e estreitas e fazerem voos em que parece que deslizam pela água, que nem os surfistas. Em Portugal, estas são as espécies que cá nidificam, conforme podem ver aqui pela imagem. Aqui temos indicados os nomes comuns e os nomes científicos. E pelos nomes científicos, que são estes que estão em itálico, são aqueles que mais facilmente nos ajudam a identificar as espécies, porque consoante estejamos no continente ou nas ilhas, os nomes comuns podem mudar. Como é o caso da nossa amiga cagarra, que vocês aqui nos Açores o conhecem como cagarro. Esta ave nidifica principalmente em pequenas ilhas e ilhéus, fazendo o ninho em buracos no solo ou em cavidades rochosas. A maior parte da população mundial reproduz-se nos Açores, quase 75% da população. Esta é uma ave que tem a parte de cima de tom cinzento ou acastanhado e tem a parte de baixo toda branca. E caracteriza-se por ter este bico de tom amarelo, que vemos aqui na imagem. É um bico muito forte e tem a forma de um gancho, que é uma das suas ferramentas para apanhar o peixe. Depois de uma cria nascer, passa os primeiros anos de vida no mar sem vir à terra e pode demorar até 9 anos até se começar a reproduzir. Mas depois regressa à mesma colónia onde nasceu para encontrar o parceiro, colocar o ovo e ajudar a criar a cria. Agora vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo de um dos progenitores a alimentar a cria. Desculpem lá. E vamos conseguir ver um bocadinho do que é a alimentação no ninho e até podemos ver a papa que a cria come a sair um bocadinho para fora do bico do adulto. Enquanto isso, coloco-vos aqui o som típico das cagarras, que algumas pessoas dizem que parece que elas estão a dizer água. Já agora, uma curiosidade nestas vocalizações: o tom mais grave é o da fêmea. Peço imensa desculpa, isto desaparece. Vamos continuar? Agora vou-vos mostrar outras 2 espécies desta ordem, o roque de Castro e o painho de Monteiro. Se calhar já ouviram falar do roque de Castro, mas por outro nome. Aí nos Açores ele é conhecido como painho da Madeira, há quem chame de Angelito ou Roquinho. Portanto, o roque de Castro nidifica nos arquipélagos dos Açores, nas Berlengas, na Madeira e Selvagens. Já o painho de Monteiro é uma espécie endémica em Portugal, sendo que apenas ocorre nos Açores. Isto significa que não existe em mais lado nenhum do planeta. E, portanto, é uma espécie que também está protegida, porque ela encontra-se ameaçada devido a um baixo número de indivíduos.
Reproduz-se apenas em alguns ilhéus das Ilhas Graciosa e das Flores. Estas duas aves são aves muito parecidas. São ambas pequeninas, não medem mais do que 20 centímetros, têm uma mancha branca por cima da cauda e conseguimos distinguir uma da outra apenas pela forma da cauda, que é mais bifurcada no caso do painho de monteiro. Têm um voo muito rápido e não se aproximam muito de terra, sem ser na altura da reprodução. Então, como é que nós as conseguimos distinguir tão bem? Os nossos colegas, quando vão às colónias onde elas estão a chocar o ovo, conseguem apanhá-las para fazer todas as medições que é necessário. E aqui temos a imagem, as imagens das duas aves, uma do roque de Castro e do painho de Monteiro, em que conseguimos ver muito bem a diferença na cauda. Além de que o painho de Monteiro também só é encontrado em algumas ilhas e ilhéus. E agora vamos ver mais duas espécies endémicas, desta vez do arquipélago da Madeira, a freira da Madeira e a freira do Bugio. Estas aves marinhas só existem na Madeira e, como há poucas, faz com que estejam ameaçadas e sejam mais vulneráveis. Os cientistas atribuem graus de proteção consoante vários aspectos, como, por exemplo, o número de indivíduos que existe, as áreas que as ameaças a que estão sujeitos, e isto chamam-se estatutos de conservação, e podem ir desde o estatuto extinto ao preocupante. A freira da Madeira tem o estatuto de conservação em perigo, enquanto a freira do Bugio é vulnerável. Portanto, a freira da Madeira está mais ameaçada. São aves um pouco maiores do que as anteriores, mas também não passam dos 40 centímetros de comprimento. Já na envergadura, que é o comprimento de uma ponta da asa à outra, podem medir até aos 95 centímetros. Como podem ver aqui nas imagens, elas têm um bico puro, também têm os tais tubinhos por cima do bico, as asas e o dorso são de tons castanhos escuros, mas o ventre é todo branco. Apesar de muito parecidas, a freira da Madeira é mais pequena do que a freira do Bugio e nidificam em sítios diferentes do arquipélago. A freira do Bugio nidifica numa das ilhas das desertas, que se chama exatamente Bugio. E uma curiosidade sobre a freira da Madeira. Esta é conhecida por alma penada do cidrão. Antigamente, acreditavam que eram almas penadas dos pastores e agricultores que andavam no pico do Arieiro, na Madeira, a assombrar quem lá passava. Ora, ouçam lá porquê. É muito baixinho. Este é o cenário. Agora imaginem-se a passear à noite no meio da montanha e ouvirem estes sons. Vamos avançar para mais uma ordem, a ordem dos caradriformes. Desta vez, vou-vos apresentar umas espécies que são um bocadinho diferentes. Lembram-se da Ana ter dito que as aves marinhas vêm à terra, reproduzem-se e colocam apenas um ovo. Creio que se calhar não foi referido, mas as aves marinhas caracterizam-se por ter apenas uma postura. Estas espécies aqui fazem mais do que uma postura e põem mais do que um ovo em cada uma delas. Algumas delas caracterizam-se por ter vários membros, como as gaivotas, as gaivinas e os garajautos. E algumas delas também são conhecidas como andorinhas do mar. Neste caso, estas são aves mais costeiras e nós conseguimos vê-las muito bem nas nossas cidades, por exemplo, a gaivota de patas amarelas, se calhar é bastante conhecida aqui do nosso público, e vou-vos apresentar
deste grupo, especificamente uma gaivota, que é a gaivota de Algoim. É uma gaivota que migra da costa ocidental de África e, tal como as andorinhas, chega a Portugal no início da primavera. É mais pequena do que a gaivota de patas amarelas e é mais clara no dorso. Tem assim um tom cinzento prateado. Tem um bico vermelho, bastante fácil de ver, e o olho é escuro. Esta gaivota faz os ninhos em praias, diretamente da areia, e tanto os ovos como as crias ficam camuflados, ou seja, são de atum na areia e são bastante difíceis de detectar. Portanto, Passam despercebidos a predadores. Em Portugal, esta gaivota só se reproduz na Ria Formosa, no Algarve, e nos últimos anos temos verificado que a população tem vindo a aumentar, sendo que em 2024 o registro do número de casais foi à volta dos 7.300 casais. E para não me alongar mais aqui na apresentação de espécies, porque ainda vos quero falar um bocadinho do nosso trabalho, vou-vos apresentar os dois elementos da ordem dos suliformes, da qual fazem parte os corvos marinhos, bem como outras aves, que vocês vão poder ver noutras imagens mais à frente, que são os gansos patola ou alcatraz. O grupo dos corvos marinhos são aves que nidificam normalmente em cavidades ou plataformas rochosas, em falésias e, sobretudo, no continente. Estas duas espécies só nidificam aqui no continente, em Portugal continental. O som destas aves também pode ser bastante característico, têm vocalizações assim com uns sons bastante estranhos, e tenho aqui mais uma para vos mostrar. Há pessoas que acham que parece uma vaca a mugir, um porco. Sons que nós não estamos muito habituados a ouvir no nosso dia a dia. Então, como a Ana também referiu, as aves marinhas são um grupo muito ameaçado. Elas têm um conjunto de características que as tornam muito bem adaptadas ao meio marinho, ao meio aéreo, mas também características que as deixam vulneráveis. Elas vivem muitos anos de vida, não é? Temos os albatrozes que podem viver cerca de 70 anos ou mais, demoram em algum tempo até se começar a reproduzir. E em algumas espécies, ainda por cima, só colocam um ovo por cada época de reprodução. Se aquele ovo não eclodir naquela época, quer dizer que não há crias a entrarem para a população. E quais são as ameaças que afetam este grupo? As principais ameaças vão desde as capturas acidentais em artes de pesca, quando os pescadores estão no mar, nos seus barcos e colocam redes ou anzóis. As aves marinhas vão aos mesmos sítios onde eles estão, porque há o alimento que elas andam à procura, peixes, crustáceos, e podem ficar apanhadas nas redes ou podem ficar presas nos anzóis. Há ainda o perigo da poluição, tanto, por exemplo, com os derrames que acontecem, mas com a poluição com o lixo marinho, por exemplo, e em que os plásticos são uma grave ameaça. E depois temos as ameaças em terra, nas colónias onde elas vêm nidificar, com a nossa perturbação, a nossa presença, especificamente em várias ilhas, até aqui da nossa área, por exemplo, os Açores, a Madeira, nas Canárias, a poluição luminosa é um problema muito grave, e depois a presença de espécies invasoras, que normalmente não existiam nas ilhas, mas que de alguma forma lá chegaram e são uma ameaça às aves marinhas, porque podem predar tanto os adultos como as crias e os ovos. eu vou-vos dar a pergunta, então, o que é que vocês fazem para ajudar a combater estas ameaças? Vou-vos apresentar alguns projetos, são apenas 3 exemplos, mas fazemos outros trabalhos e temos outros projetos a decorrer, não só na área marinha, mas depois também trabalhamos na área terrestre. Por exemplo, aqui, entre o período de 2009 e 2013, tivemos um projeto que se chamou Life Ilhas Santuário para as Aves Marinhas.
Foi um projeto pioneiro que decorreu na Ilha do Corvo e no ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, para tentarmos fazer a conservação das colónias desses locais através da recuperação do habitat e da implementação de medidas de controle e erradicação de espécies invasoras introduzidas. Por exemplo, uma das medidas implementadas foi aumentar os locais de nidificação, com a construção de mais de 400 ninhos artificiais para diferentes espécies do grupo das aves marinhas, e para aumentarmos a hipótese desses ninhos serem ocupados, instalámos um sistema de chamamentos que foi sendo emitido diferentes sons para atrair então diferentes espécies. Um outro trabalho que nós tivemos a desenvolver, já no continente, temos estado a estudar as populações de aves marinhas no arquipélago das Berlengas, e no âmbito de um projeto com o mesmo nome, o LIFE Berlengas, que decorreu entre 2014 e 2019, tentámos compreender quais eram as ameaças que existiam naquele local e que poderiam estar a afetar tanto os valores naturais do arquipélago. Por isso fizemos muito trabalho, quer a nível terrestre, quer a nível marinho, e não só sobre as aves marinhas, mas também sobre, por exemplo, a flora que existe naquele arquipélago. Fizemos então um forte trabalho de sensibilização junto das comunidades de pescadores, com quem trabalhamos para testar medidas que ajudam a diminuir as capturas acidentais de aves marinhas nas artes de pesca. Por exemplo, Uma medida que provou ser eficaz foi a presença de uma espécie de papagaio, que vocês podem ver aqui nestas imagens, que é o papagaio afugentador. Pretende imitar a silhueta de um predador e, quando deixado a voar livremente, faz com que as aves não se aproximem, porque parece um predador. E assim não ficam em perigo de ser apanhadas em redes ou anzóis das embarcações que estão a pescar. E um outro exemplo de um projeto que nós temos neste momento a decorrer, tanto na Madeira como nos Açores, e que também está a decorrer nas Canárias, é o LIFE Natura at Night. Este projeto tem como objetivo reduzir a poluição luminosa que afeta as áreas protegidas destas ilhas e tentar mitigar os seus impactos em várias espécies de aves, de insetos e de morcegos. As aves marinhas vão ser utilizadas como as espécies bandeira e indicadoras do impacto desta poluição nestes três arquipélagos. Este projeto está a permitir perceber o impacto da poluição luminosa não só nas aves, como também nos outros grupos animais. E para as aves marinhas, as luzes noturnas são um problema, pois elas vêm à terra durante a noite e podem ficar encadeadas, não conseguindo encontrar as colónias e o ninho, acabando muitas vezes por cair nas estradas e nas cidades. Elas não precisam das nossas luzes para chegarem ao ninho, pois elas têm uma ótima visão adaptada ao ambiente noturno e conseguem encontrar o caminho orientando-se pelas estrelas. Este problema é maior ainda quando os juvenis estão a começar a sair dos ninhos e, por isso, a SPEA, em parceria com outras entidades, desenvolve campanhas anuais, por volta de outubro e novembro, para ajudar as aves que se encontram caídas em terra e que foram encadeadas a retomar o seu caminho para o mar. E com este deixo um pequeno desafio aos nossos alunos dos Açores, se alguma vez encontrarem uma ave encadeada, contactarem as brigadas para poderem ajudar estas aves a retomar o seu caminho para o mar. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecemos às nossas convidadas por nos terem mostrado as aves marinhas e a sua ligação ao oceano. Dedicada a perguntas e respostas, temos uma pergunta para as nossas convidadas. Qual é a palavra que escolheriam para definir o que o oceano significa para vós? Para mim, significa voar até ao infinito. Para mim significa maravilha, pois eu fico sempre deslumbrada
com todas as pequenas coisas que vou descobrindo. Há sempre uma pequena novidade quando estudo o oceano. Obrigada. A primeira questão é: como é feito o acompanhamento das populações de aves marinhas? Obrigada pela questão. Então, por exemplo, as aves marinhas, como vêm à Terra para se reproduzir, nós sabemos normalmente as alturas que elas cá chegam e vêm sempre até os mesmos locais, portanto, aquelas colónias que vocês viram na primeira parte da apresentação, conseguimos ter trabalhos em que vamos exatamente às colónias, ver os indivíduos, conseguimos ver os adultos, conseguimos ver as crias e aí conseguimos tirar vários dados, comprimentos, perceber se a ave está saudável ou não, em muitos casos fazer recolhas de sangue ou recolhas de conteúdos dos estômagos que nos permitem saber, por exemplo, se elas estão a ingerir plásticos. E depois existem outras formas de nós sabermos por onde elas andam. Quando temos a ave connosco, podemos equipá-las com aparelhos de seguimento, que depois têm que ser recolhidos, porque eles têm uma bateria muito curtinha, e vão recolher a informação de onde essa ave andou a voar. E hoje em dia, com as tecnologias, já há aparelhos que nos podem dar várias informações sobre os pontos no planeta, onde é que elas mergulham, se mergulham a profundidade muito grande ou não. Portanto, conseguimos recolher essas informações destas formas. Obrigada. Temos outra questão. Como é que o público pode contribuir para a conservação destas espécies? Há ações de voluntariado da SPA? Obrigada. Há ações de voluntariado. Nós podemos depois indicar-nos a página e a todos os participantes. Por exemplo, dos directs que vos falei, e como a Ana disse no início, nós envolvemos quase 500 voluntários e são normalmente alunos no fim do seu curso, pessoas que querem ganhar experiência antes de começar a trabalhar, e nesses projetos temos a oportunidade de receber voluntários. Portanto, é sempre uma questão de entrarem em contato connosco, estarem atentos ao nosso site, especificamente à secção do voluntariado, que nós temos ações a decorrer em vários pontos. Não só ir para o mar ou ir até às ilhas, mas também em terra com as espécies terrestres. Obrigada. Aqui vai a última questão. As escolas podem envolver-se em projetos ligados ao estudo das aves marinhas? Nós adoramos quando os alunos mostram interesse. Portanto, sim, podemos sempre fazer qualquer coisa para salvar as aves marinhas. E, como eu vos dei agora o exemplo, por exemplo, vocês aí nos Açores têm uma ótima oportunidade para ajudar a que aves que estejam encadeadas, que vocês vejam nas ruas, ajudá-las a retornar ao oceano. Nós temos uma campanha que decorre anualmente nos Açores e na Madeira, porque é um local que é muito afetado pela poluição luminosa e as aves ficam encadeadas e acabam por não conseguir encontrar os ninhos. E esta é uma ótima oportunidade e temos tido muitos alunos que nos ajudam a salvar muitas cagarras. Já agora posso acrescentar que, em termos de preservação, foi aqui falado pela Mónica o perigo que é o lixo, principalmente o plástico. Portanto, uma forma de ajudarmos todos, seja nas ilhas ou no continente, é, por exemplo, em ações de voluntariado ou a própria escola e os alunos se organizarem em limpezas de praia ou limpezas na zona costeira, para que o plástico, o lixo não vá ter aos oceanos, não vá ter ao mar e depois ponha em perigo estes grupos de aves marinhas. Relativamente às questões que não foram respondidas, estas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação do webinário na plataforma do Estudo Autónomo em estudoautónomo.dge.mec.pt.